É isso aí, pessoal. Muito boa tarde para todo mundo. Quarta-feira, 23 de agosto, edição da tarde do Bunker e a gente aqui juntos novamente. Mais uma quarta-feira abençoada na qual eu estou aqui, você está aí, nós dois estamos juntos de novo para bater esse papo tão gostoso que acontece toda quarta-feira, toda quinta, toda sexta, toda segunda e toda terça, né? Todos os dias da semana, exceto sábados e domingos, nós estamos aqui falando as notícias, as principais notícias, dia a dia você se manter informado. A boa notícia é que está voltando já aquele programa que a gente tinha há muitos anos, que parou, né? Os outros canais, a gente teve que parar, mas a gente está voltando com ele, que é o Leitura da Semana. Leitura da Semana é um resumo que é feito das principais notícias da semana, né, e é feita no domingo. Né? A gente já está voltando com Leitura da Semana. Já conversei com um time bom e a gente vai começar a bater este papo, né? Bater esse papo de maneira mais abrupta, né? Logo, logo a gente está de volta com a leitura da semana. Mas agora vamos bater um papo do dia de hoje, aqui, tanta coisa maluca, né? Olha como que funciona a cabeça de comunista, né? Ó que louco, ó que louco. Olha isso daqui. A Argentina congela preço dos combustíveis até o fim das eleições. O governo também anunciou que taxa de câmbio ficará fixada em 350 pesos por dólar até 30 de outubro, depois de reduzir o valor oficial do peso em 22%, elevar a taxa de juros em 21 pontos percentuais para 118% ao ano e permitir o segundo aumento no preço dos combustíveis esse mês, o governo argentino revelou a decisão de congelar tanto a cotação da moeda quanto os preços dos combustíveis até 31 de outubro. Embora a medida não tenha impacto sobre as cotações paralelas do peso, nas quais o dólar e o real estão quase o dobro do valor oficial, para os segmentos que operam dentro dos valores oficiais, essa suspensão representa um período de trégua em meio à volatilidade que ameaça paralisar a economia do país. O pacote de medidas anunciado pela administração do presidente Alberto Fernandes e da vice Cristina Kirchner tem como principal objetivo conter a escalada da inflação que está prevista para alcançar níveis de 2 dígitos em agosto, segundo as previsões da Casa Rosada. Então, quer dizer, cabeça de comunista é assim, né? É assim que funciona. Eles adotam-se um tom legalista, eles adotam um tom de não, nós vamos fazer alguma coisa aqui pelo bem da população, porque nós estamos muito preocupados e tudo que acontece de errado é culpa dos outros, né? Enquanto isso, o país vai sofrendo as consequências. O país vai sofrendo as consequências. A Argentina, a gente sabe que já foi um dos países mais ricos de toda a América Latina, né? Do México até a própria Argentina, todos esses 14 países que tem aqui nesse meio, a gente vê que a Argentina já esteve em segundo lugar, já foi nesse ranking todo da América Latina. A Argentina já esteve muito bem no passado, onde não tinha as maravilhosas ideias comunistas. Eu me lembro até a música do Nirvana, que o Kurt Cobain cantava assim, né? Estou novamente endividado graças às suas ideias maravilhosas, né? Foi uma das últimas músicas dele. Agora, você diz assim, você pensa, né, essa história toda, essa história toda que acontece aqui na Argentina, eles adotam esse tom de que vão agir dentro das leis, de que isso e que aquilo, que é para o bem da população e que é para evitar uma sabotagem. Quer dizer, não, esse pessoal aqui da economia vai sabotar a economia e vai deixar o país mal. A Argentina já está quebrada. A inflação está chegando em 2 dígitos. Quer dizer, está galopante. Ó, pocotó, 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 pocotó. E aí, o preço sobe na prateleira. O salário do cidadão continua no mesmo lugar. O preço vai subindo, o salário vai ficando. O preço vai subindo, o salário vai ficando. Não há como você controlar um país cujo ciclo econômico você, em primeiro lugar, não entende, em segundo lugar, você não respeita. E depois você vende seus bens logísticos, né, suas estradas, a sua infraestrutura, o que abastece a sua indústria, o que abastece a sua extração, o que abastece o seu comércio, você vende para um país do exterior achando que está fazendo um excelente negócio. Né? Você pega o dinheiro imediatamente, que é a sua gestão. Quer dizer, é o pensamento anti-estadismo.
É o pensamento anti-estadismo. Por quê? Porque o governo passa, mas o Estado fica. E o próximo pega a chamada herança maldita. Quem fala que o Lula, por exemplo, é um grande estadista, é louco. É louco. É louco, porque assim, você vai. Ele garante o Estado? Não, ele garante o governo dele. Está preocupado em ele continuar eleito. Agora, o que vai acontecer com o Estado? Que se dane. Né? Não existe estadismo na leitura de uma administração petista. E não dá para convencer muito bem o brasileiro disso, porque, em primeiro lugar, o bunker não chega para todo mundo, porque quando nós estamos lá em cima crescendo pra caramba, aí vem alguém e flap, puxa nosso tapete aqui embaixo e a gente cai, né? Só Deus para dar um jeito do bunker crescer do jeito que ajudaria o Brasil, que esta é de fato a nossa intenção, né? Levar informação para as pessoas, explicar o que é necessário e fazer com que as pessoas entendam melhor as coisas, né? A profissão do jornalismo, ela é muito parecida com a profissão do professor, né? A gente traz a notícia, a gente tem que explicar ela para as pessoas, tem que traduzir a linguagem. Agora essa notícia, quando eu vi, eu separei ela porque eu falei assim, as pessoas precisam entender a partir desta notícia aqui. Precisam entender as estruturas de poder a partir dessa notícia. A Polícia Federal encontra 3,2 milhões de reais em sacos de lixo em ação contra esquema de propina na UERR. Olha aqui, ó, presta atenção. A Polícia Federal encontrou 3,2 milhões em dinheiro vivo durante a ação que investiga um pagamento de propina relacionado à contratação de uma empresa de engenharia pela Universidade Estadual de Roraima. Né? Os mandados de busca e apreensão expedidos pela Vara de Organizações Criminosas da Justiça Estadual de Roraima foram cumpridos na noite de quinta-feira, 17. O dinheiro foi encontrado na casa do irmão de um dos sócios da empresa, que foi vencedora de uma licitação no valor de 16 milhões pela UERR, há menos de uma semana. Né? Os valores estavam escondidos em sacos de lixo. Olha que interessante aqui, né? Então tá aí. Além disso, foram apreendidos celulares e documentos e quase 5 mil litros de combustíveis. Olha, 5 mil litros de combustíveis, que estavam armazenados de forma irregular na residência. Olha aí. Em nota à TV Globo, a UERR informou que a instituição não recebeu nenhuma comunicação oficial da Polícia Federal ou da Justiça acerca das informações divulgadas, nem foi alvo de qualquer ação de todas as suas unidades administrativas e educacionais, mas adianta estar à disposição para colaborar no que for necessário para que todos os fatos sejam esclarecidos no intuito de resguardar o interesse público, né? Pois é, vamos falar a verdade? É o seguinte, o pessoal da esquerda sabe o poder que é, o que significa, no sentido prático, você ter uma universidade falando o que você quer. O que isso significa? Significa que você fala que está a favor da ciência. Né? A saúde vai tomar alguma atitude, o Ministério da Saúde vai tomar uma atitude, ou a Secretaria de Saúde de algum estado vai tomar alguma atitude, vai tomar alguma medida. Só que para isso acontecer, eles têm que dizer que estão com base na ciência. Para dizer que estão com base na ciência, eles precisam de pesquisas científicas. Estas pesquisas científicas vêm das universidades. E as universidades é onde eles colocam gente deles, tá? Então, para eles falarem que não só no campo da saúde, tá? Isso vale, sobretudo, para o campo da educação, segurança pública, para todos os outros campos. Ter a universidade nas mãos é você dizer, você virar dono da ciência. O que você disser que é ciência, vira ciência na hora. Por quê? Porque você tem um monte de professor, de reitor, um monte de gente, de aluno, etc., militando lá dentro, para dizer, para transformar em verdade tudo o que você quiser. Então eles pegam, há tempos atrás teve uma universidade na Bahia que soltou uma pesquisa sobre uma determinada minoria que era alvo de violência, disso e daquilo. Quando foram pesquisar do que se tratava quando foram olhar de perto, nossa, um dado alarmante, que aquela minoria estava sofrendo violência mais do que as outras pessoas, isso e aquilo, quando foram examinar de perto, a pesquisa era uma fraude. Mas por uns 2 ou 3 anos, aquelas minorias ali se aproveitaram, aquela minoria específica se aproveitou daquela pesquisa, como até hoje se aproveita,
né, daquela pesquisa para dizer que a ciência está do lado deles. Então, assim, não adianta. Né? Se você, se o sujeito não tem as reitorias de universidade, não tem poder político. Né? Então, a esquerda criou isso, a esquerda usa isso, e a esquerda, olha, desculpa, a esquerda tá, a direita está fazendo alguma coisa nesse sentido? Não, não está. O que é que a direita deveria fazer? A direita deveria tomar as reitorias de universidade. Como a direita leva a sério, preza pela verdade, olha, é simples, é só você não permitir que essa turma chegue e faça militância e use ele. Hoje o Brasil tem o quê? Tem as pesquisas científicas que a esquerda quer. E com o resultado, assim, a ciência agora é a funcionária do mês do comunismo. Puxa, é difícil dizer isso, porque não é a ciência de verdade. É uma. Eu falei que a ciência é funcionária do mês do comunismo, eu estou dizendo no sentido figurado. Quer dizer, as pesquisas que saem das universidades para dizer que a esquerda está com base na ciência, na verdade é a ciência que eles querem que você engula goela abaixo. E tá aí a grossura do papá, né? Da onde é dinheiro de propina? Propina é dinheiro político. Ué, e aí, como é que você vai fazer? Como é que você vai explicar isso daí? Vai ver se o pessoal de lá é de direita ou de esquerda. Dá uma olhadinha vocês. Então, enquanto a direita não se ocupar de tomar a reitoria de universidade, de botar ordem lá dentro, falar assim, ó, aqui a coisa vai ser universidade de verdade. Aqui é pra gente formar pessoas com capacidade superior, ensino superior. Né? Então, assim, se não, o mundo vai virar um faz de conta, que nem já está virando, né? O Brasil, sobretudo, onde tudo o que acontece é em favor do poder político de alguém que está lá em cima. Os caras não têm dó de colocar, ó, tira o dinheiro da boca da criança aqui, do morador de rua, do deficiente, e taca lá dentro da universidade lá e paga os caras para falar o que eu quero. E a gente tem que desmascarar isso, porque aqui é o bunker. Aqui é assim, a gente tem que explicar para você o que está acontecendo. A direita tem que tomar as reitorias de universidade, sim, e botar ordem no barraco. E o pessoal que é militante, que está aí do outro lado, tem que fazer as varreduras nas universidades, pegar os relatórios de gestão anuais e olhar eles assim e falar, não, o que foi esse dinheiro? Ah, tal pesquisa que saiu para tal coisa. Ah, é? Vamos lá olhar as suas pesquisas de perto, vamos conferir tudo. Começa a incomodar, faz isso daí. Começa a mostrar o que está acontecendo. O pessoal tinha que se organizar, uma militância de direita de verdade, e fazer essas coisas. Ó, porque senão não vai adiantar. Senão vai ficar o resto da vida só fazendo manifesto na rua, fazendo manifesto, ficando indignado e nada vai acontecer. Eu trouxe essa notícia aqui para que você perceba como que é. A Polícia Federal encontrou 3,2 milhões de reais numa ação, né, numa ação da própria Polícia Federal contra um esquema de propina dentro de uma universidade de Roraima. Então tá aí, né? Então tá aí, os caras querem, a gente sabe do que a gente está falando. Agora vamos continuar aqui porque temos uma outra coisa muito interessante para falar. Presta atenção. Vamos botar na tela aqui, ó. Tá lá. Começou, o Ministério Público Federal já pede perda de cargo de indicado de Lula por corrupção. Tá aí, ó. De acordo com o Ministério Público Federal, a verba seria usada nos projetos Relix Pernambuco de 2014 e 2017. As despesas, segundo a apuração do Tribunal de Contas da União e da CGU, foram feitas sem avaliação financeira, sem pesquisa de mercado e sem acompanhamento de execução financeiro orçamentário do projeto. É claro que é corrupção. Em contato com a coluna, Sérgio Xavier foi secretário do Meio Ambiente e Sustentabilidade de Pernambuco no governo de Eduardo Campos. Disse ter atuado no projeto como consultor. Xavier também divulgou uma nota na qual classificou a denúncia como absurda e injusta. A denúncia foi absurda e injusta, mas aí é o seguinte, né? A apuração do TCU e da CGU estão dizendo que as despesas foram feitas, não teve, né? Não teve pesquisa de mercado. Quer dizer, você não sabe, é dinheiro público, né? Mas aí você... Quanto que o concorrente está cobrando para a gente pagar mais barato, para ver se o preço... Não, jogou o preço lá em cima e que se dane, compra do amigo. Já é um forte indício de corrupção, né? Por quê? Porque você dá o dinheiro pro cara e recebe de volta uma parte, né? Esse é o esquema mais velho que andar para trás, né?
não teve acompanhamento não teve avaliação financeira, né? Quer dizer, você está em condições de você pagar isso aí, né? E não teve acompanhamento de execução financeira e orçamentária do projeto. Então, quer dizer, em que pé que está o projeto? O que eles estão fazendo? Ah, não sei, a gente deu o dinheiro, aí acabou. Ah, mas não está muito acima do mercado? Não, mas deixa para lá, que é amigo do cara. É lógico que é lógico que se trata de corrupção. É óbvio que se trata de corrupção, né? Ele falou que a denúncia é absurda e injusta. É absurda e injusta, então explica esse tipo de coisa. Segundo a Procuradoria-Geral da República, a Procuradora-Geral da República, Silvia Regina Lopes, os recursos foram desviados por meio da utilização de empresas de fachada. Sim, claro, o sujeito dá o dinheiro para o outro, né? Fala, inventa aí alguma obra aí que eu te dou o dinheiro. O sujeito dá o dinheiro para o outro, e o outro fala assim, eu vou ficar com uma parte aqui, que sei lá, o imposto da nota fiscal, e te devolvo uma outra parte do dinheiro. Não, mas não põe na minha conta não, paga para uma empresa X aí. Tem um CNPJ aqui, você dá para essa empresa, senão eles vão pensar que é para mim. Só que no final das contas o dinheiro volta para ele mesmo, que é a empresa de algum parente dele, coisa do tipo, né? E é uma empresa de fachada, uma empresa que não faz nada, nem sede não tem. Na denúncia recebida pela 4ª Vara da Justiça Federal de Pernambuco, o Ministério Público Federal pede a condenação dos acusados por furto qualificado, perda de cargo ou função pública, perda de bens incompatíveis com rendimentos lícitos e pagamento de indenização em valor mínimo igual ao que foi desviado, né? Então vamos lá. E o Fórum de Mudança Climática é o Conselho Interministerial sobre Mudança do Clima, né? O colegiado tem a função de acompanhar as ações e políticas públicas do Poder Executivo quanto à política nacional sobre mudança do clima. Vamos lá, né? Olha só que interessante, né? Então, quer dizer que cadê a Greta, né? Cadê o Felipe Neto? Cadê cadê o Leonardo DiCaprio? Cadê esse pessoal todo que estava muito preocupado com o meio ambiente e tal? Essa turma que está aí fala que está preocupada com o meio ambiente, ou na verdade estão desviando dinheiro pra caramba, tá? Essa turma toda que está muito preocupada com o meio ambiente, pode procurar que sempre encontra, tá? Sempre encontra. Olha, não é possível você ver que essas coisas estão acontecendo, o cara acabou de ser denunciado por corrupção, quer dizer, não é possível, né? E você olhando essas coisas, o pessoal que é de esquerda fica militando, fica nas ruas. Eu lembro que eu trabalhava no centro de São Paulo, lá na Rua Boa Vista. Eu trabalhava aqui do lado da Sé ali, tem a Rua Boa Vista, ali, pátio do colégio, aqueles lugares. Eu trabalhei por anos ali. Ele, quando você passava naquela Rua Boa Vista, em direção à estação São Bento do metrô, ficava um pessoal do Greenpeace ali, com aqueles jacos, aqueles coletes marrons assim lá, escrito Greenpeace nas costas, e ficava ali distribuindo folheto e pedindo dinheiro, e aqueles cabeludinho, barbudinho lá, não, estamos pelo meio ambiente, coisa e tal. E nada acontecia. Estamos ali pelo meio ambiente. Ué, desculpa pessoal, o que é que vocês estão de fato fazendo pelo meio ambiente? Eu não sei o que eles estão fazendo pelo meio ambiente, eu sei que eles estão falando. Na hora de ver o que eles estão fazendo, esse tipo de coisa aqui que a gente enxerga. Então, vamos lá, pessoal, vamos seguir aqui, tá? Olha, e o pior, né? O Ministério Público pediu a perda de um cargo do indicado do Lula por corrupção. Então, quer dizer, se pediu a perda de um cargo, é porque tem alguém para colocar no lugar, né? E o Ministério Público, o Lula costuma achar que é funcionário dele. Quem lembra na época das delações, da Lava Jato, aquele escândalo todo, teve um dos grampos da Polícia Federal em que o Lula dizia que o Rodrigo Janot devia favor a ele, porque por ele ter sido indicado, por ele ter chegado no cargo o Janot era o Aras da época, né? O Janot era o PGR da época. O Lula achava que ele era funcionário, que o Janot era funcionário dele. Né? Tinha ele no grampo falando lá que o Janot era um ingrato por estar denunciando. Então, quer dizer, né? Vamos lá, vamos seguir aqui. Né? Esse pessoal não tem muita noção eles não têm muita cabeça de estadista, não. Eles não entendem o funcionamento do Estado. Eles acham que é propriedade deles. Agora, essa outra aqui, vamos bater esse papo. Essa outra aqui é loucura, né? Loucura fantástica, inclusive. Relógio de R$80 mil dado a Lula não consta em lista de presentes oficiais, né? Pois é. A peça, um modelo da Piaget,
foi presenteado pelo então presidente da França, Jacques Chirac, né? O relógio de pulso da marca Piaget, usado pelo presidente Lula, não consta na lista de presentes oficiais da Presidência da República, informados ao Tribunal de Contas da União. Avaliada em R$ 80 mil, a peça foi dada a ele pelo então presidente da França, Jacques Chirac, em 2009. Na época, Lula estava em seu segundo mandato. A informação é da coluna Painel SA, da Folha de São Paulo, que teve acesso ao documento e não identificou o relógio, né? Claro que alguém deu a dica para a Folha foi lá e falou, opa, tá aqui, né? A relação de presentes de Lula chegou ao TCU em 2016, quando itens desaparecidos na coleção dele e da ex-presidente Dilma viraram alvo de um processo. Foram entregues 586 itens, outros 8 foram dados como perdidos e o presidente pagou cerca de 11 mil em ressarcimento. Segundo a assessoria do TCU, o relógio não estava entre eles, né? Então tá aí. Foi o próprio presidente quem comentou do presente durante a live da semana, né? Em julho aqui desse ano. Na ocasião, Lula contou que recebeu o relógio durante as comemorações do Ano do Brasil na França e que a peça ficou perdida. Tempos depois, ele a encontrou numa gaveta, depois da mudança, e passou a usá-lo. Fez, inclusive, durante a campanha eleitoral de 22. O caso tem sido usado pelo ex-presidente Bolsonaro para se defender do relógio Rolex dado a ele pela Arábia Saudita, avaliado em R$ 360 mil. O modelo, cravejado de pedras preciosas, foi vendido nos Estados Unidos. O advogado ligado à família Bolsonaro, Frederico Assef, o recomprou para que fosse devolvido, cumprindo uma determinação do Tribunal de Contas da União. Então vamos lá, né? Quando é o Lula, pode. Né? Essa que é a sensação que fica no ar, né? E é claro que você está vendo as emissoras fazendo algum grande escândalo. Não. Quem soltou essa notícia foi a Folha. A Folha está chegando para o Lula e dizendo assim, olha, Lula, nós temos poder de fogo aqui, tá? Você não vai dar o nosso, você não vai dar dinheiro para a imprensa, nós vamos bater em você, tá ok? Nós vamos bater feio em você. Então essa é uma coisa. Essa é uma coisa. Você não vai dar, a gente vai bater até você dar o nosso. Então é assim. A relação da imprensa com o governo sempre foi essa. A Folha está cheia de militantes? Tá cheia de militantes, só que os militantes querem dinheiro. E como diz a história do próprio Comando Vermelho, tem um filme que fala bem essa parte, chamado 400 contra 1, né? É a história do Comando Vermelho. O pessoal que era militante, que formou o Comando Vermelho, tem um momento em que eles dizem assim, cara, ganhar dinheiro é muito bom. A gente não quer saber de militante, a gente quer saber de grana. Né? Eles estão a favor de política de esquerda até a página 9, que eles querem dinheiro. Né? Conseguiu dinheiro, o cara fala alguma coisa que andar armado vicia, não sei o quê, e que o negócio deles é dinheiro mesmo. Então é assim. Agora, você vai ver, a Folha de um lado está fazendo esse papel, de falar, você não vai dar o nosso, a gente mete a porrada em você. E do outro lado, né? E do outro lado você tem o Lula, né? O Lula aí, no mesmo caso em que ele acusa o presidente Bolsonaro. Então, quer dizer, fica esse negócio aí e você vê o judiciário batendo nisso? Não, o Lula pode tudo. Lula pode tudo. Tá? O Lula pode tudo porque ele não liga para nada. Ele vê lá o Estado se acabando, ele vê o judiciário metendo a porrada no cidadão, não faz absolutamente nada, olha para aquilo ali tudo e fala, você fez errado, eu filmei, agora você dá o meu. Né? Você dá o meu, pode continuar batendo em quem você quiser, mas me dá o meu aí. É isso que importa. Então é o seguinte, esse tipo de coisa é bastante cansativo, né? É bastante cansativo e a gente está olhando tudo isso acontecendo a título de escândalo mesmo, né? Você vê e fala assim, bom, tá aí, então quer dizer que a justiça não tem isonomia. Vale isonomia, ou seja, todos iguais perante a lei. Isso não tem, né? Se for o Lula, pode. Se for o Bolsonaro, é escândalo na imprensa, é escândalo no judiciário, é nego gritando pega ladrão para todo lado, né? Então tá aí. A prova de que falta isonomia tá aí na cara de todo mundo, né? Em segundo lugar, vamos bater um papo sobre outra parada louca, né? O governo vai enviar projeto de lei e MP para definir a taxação de offshores, diz Arthur Lira. O Lira deve estar olhando e rindo para isso aqui, né? Por quê? Porque isso daqui é uma declaração de guerra do Lula ao empresariado, né?
O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou nesta terça-feira, 22, ontem, que o governo assumiu o compromisso de enviar uma medida provisória com tributação dos fundos onshores e exclusivos e um projeto de lei, onshores exclusivos, e um projeto de lei tratando da taxação de offshores. Lira também reforçou o esforço tremendo da Câmara com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e equipe econômica para arrumar as contas e cumprir metas estabelecidas pelo novo arcabouço fiscal. Quer dizer, mesmo com o novo arcabouço fiscal, Lula está exagerando na dose e não está de novo estourando as contas, né? O tema havia sido incorporado na medida provisória que discute o aumento do salário mínimo, mas não houve acordo. A ideia de tramitar duas matérias que tratam do mesmo assunto é dar vigência imediata às regras que vão definir a taxação, o que será permitido com a nova medida provisória. Houve também acordo para que nós votássemos o MP do salário mínimo hoje e houvesse uma alteração no texto retirada da parte que trata das offshores, com compromisso do governo em mandar nova MP dos fundos onshores e fundos exclusivos. E um PL tratando dos fundos offshores para que a gente, em 2, 3 semanas, possa dar o mesmo tom, o mesmo tratamento, o mesmo ritmo para esses fundos que devem ter sua taxação de maneira programada, organizada, para que a gente não tenha corrosão de base como existiu na Argentina, na Venezuela e outros países da América Latina, disse Lira em entrevista coletiva. Presidente da Câmara e nenhum líder é contra taxar qualquer fundo que seja, mas o Brasil precisa de planejamento. Então vamos lá, vamos falar o seguinte, né? Tem os investimentos, lugares que as pessoas colocam dinheiro, alguns são onshore, alguns só aqui dentro, e tem os offshore, que são lá fora. De forma geral, quem mexe com grana, quando você começa a mexer com altos volumes de dinheiro, você fala assim, né, tem empresas de pequeno, médio e grande porte. Quando você se torna uma empresa de médio porte, você já começa a ver que a carga tributária, que a quantidade de impostos que você paga, ela fica muito pesada. Você fala, cara, desculpa, eu virei funcionário do Estado, porque eu estou trabalhando, mas o importante para o Estado é que eu pague os impostos. E eles não estão fazendo nada. Sou eu que estou trabalhando aqui e os impostos estão indo para o Estado. Estou dando para nego que vai todos os dias ter notícia de corrupção e o judiciário está a favor dos caras. Então isso começa a incomodar muito o empresariado. Quando o sujeito se torna, então, uma empresa de grande porte, quer dizer que a Receita Federal já bota uma lupa, já bota um binóculo para ver ele, uma lupa em cima dos gastos dele ali e ver, opa, esse cara tem dinheiro, o que a gente pode tomar dele? Né? E a Receita Federal fica ali em cima do cara. Tem até um órgão que era ali do Ministério da Economia, não sei onde ele está mais hoje, que era o famoso COAF. Né? O COAF era um conselho para atividades financeiras. Se você fizesse uma transação que não fosse comum, uma transação incomum, olha, todo mês eu recebo na minha conta, eu faço um giro ali de 200 mil reais. Eu recebo dos meus clientes, aí pago os meus funcionários, fico com 10 mil reais, no mês seguinte eu recebo de novo os 200 mil, pago os funcionários e fico com mais 10 mil, não sei o quê, e assim o tempo vai indo. De repente o cara recebe 500 mil. Opa, esse cara recebeu muito a mais do que ele vinha recebendo aqui, opa, deu um salto. Aí o COAF pegava o cara, de onde veio esse dinheiro? O que você está fazendo? Se você aumentou a sua receita, é porque você aumentou a sua atividade. Se você aumentou a sua atividade, se você está trabalhando mais, então você tem que ter comprado o galpão, você tem que ter aumentado a sua estrutura, você tem que ter contratado mais gente para trabalhar, você está gastando mais energia elétrica, está gastando mais água, está gastando mais telefone. Vamos ver o que é que está acontecendo, o que justifica você ter recebido 2, 3, 4 vezes mais do que você costuma receber. E assim o COAF pegava muita gente corrupta. Muita gente corrupta o COAF pegava assim. Aí você vê nessa situação o seguinte, você fala, olha, muito bem, como é que nós vamos resolver esta parada?
né? Como é que nós vamos resolver esta parada? Olha, é o seguinte, o corrupto tem que ir pra cadeia. Agora, o cara que está recebendo aqueles 200 mil por mês, pagando funcionário, ficando com 10 mil, e ele vai fazendo o giro dele normal, e vai trabalhando, e vai suando a camisa, e de repente vem a receita e fala, cara, é o seguinte, tem que pagar tanto, aí, meu, dá uma mãozada na grana do empresário, dói no bolso dele. O que ele faz? Ele fala, olha, eu vou pegar meu dinheiro e vou aplicar fora do país. Tem uma empresa lá fora do país, que é uma offshore, e vou fazer, meus clientes me pagam pela offshore e acabou. O dinheiro fica lá fora. Eu uso ele aqui dentro, mas o Estado não pode mexer no dinheiro que está fora do país. É uma coisa lícita, não é ilícito você ter offshore. E quase todo empresário grande tem offshore. Por quê? Porque os caras não querem ficar na mão do governo. Você imagina um governo Lula estourando o país de inflação, etc. O seu dinheiro do dia para a noite passa a não valer nada. Quem é da época do Collor sabe. Quando ele congelou as poupanças, o pessoal que tinha investimento no Brasil, teve gente que até tirou a própria vida, etc. Então, quer dizer, que o pessoal quer se proteger do Estado. E eles fazem, usar offshore é uma coisa comum. O pessoal dá um ar de corrupção para offshore. É usado para corrupção? É, mas não é corrupção em si. Né? E assim, agora o governo está olhando para o empresariado e falando, vamos olhar as offshores aqui. Por quê? Porque vocês estão usando o dinheiro lá fora para escapar das nossas garras, a gente vai te cercar lá fora também. Em outras palavras, o governo Lula, o que ele está fazendo, é declarar guerra ao empresariado. Né? É declarar guerra. Quando começa a olhar para as offshores, né? Há um tempo atrás teve um escândalo chamado Panama Papers. Né? Depois a gente um dia vai falar sobre isso, tá? Vale até um documentário isso. Agora, o Lula tá colocando a mão onde não deve, né? Está declarando guerra pro povo errado lá. Eu acho que a atividade financeira não é uma coisa que se deva mexer, né? Botar a mão no bolso dos outros, cedo ou tarde o sujeito grita ai. E quando o sujeito grita ai, é a hora em que o empresariado bota dinheiro no Congresso e o impeachment começa a passar, né? Tá aí, vamos lá. Olha lá, mais uma vez. Ministério Público denuncia perfil humorístico Joaquim Teixeira, né? Revelou um advogado. O dono do perfil humorístico Joaquim Teixeira foi denunciado criminalmente pelo Ministério Público Federal, de acordo com as informações divulgadas pelo advogado dono da conta, Misael Isodoro Belo, nesta terça-feira, 22. O nome verdadeiro de quem gerencia a conta do perfil não é conhecido. O perfil, que possui quase 550 mil seguidores no Twitter, foi alvo de acusações de homofobia, xenofobia, apologia à violência e ataques contra autoridades. Aspas. Não há piada nessa postagem. Como comentei aqui, tomei conhecimento de que autoridades estavam procurando o @Joaquim Teixeira. De início, acreditei ser uma brincadeira, mas era sério. O Ministério Público Federal denunciou criminalmente Joaquim Teixeira por piadas. E, pessoalmente, nem mesmo em casos de investigação de crimes graves, eu vi tanto afinco e vontade de encontrar o investigado. Vieram, inclusive, atrás de mim. É tragicômico, disparou o advogado. Ainda segundo Misael, não há nada que indique, nem mesmo de longe, sombra de ilegalidade em qualquer postagem do Joaquim Teixeira. Mesmo assim, o Ministério Público pediu o fim de Joaquim Teixeira. Né? Pois é, o Joaquim Teixeira, ele é um clássico do deboche, é um clássico do humor. O Joaquim Teixeira é um clássico para você rir, ele imita como se fosse um velho, né? Falando coisas caricatas, né? Ele ainda revelou que conversou com o autor e também com um dos promotores responsáveis para evitar todo o transtorno de um processo ilegal e manter vivo Joaquim Teixeira. Entretanto, foram acordadas algumas condições, entre elas o pagamento de multas pesadas. O advogado ainda requisitou o apoio de outros comediantes, um perfil no apoio do Twitter, Maurício Meirelles, Léo Lins e Victor Sarro. Maurício Meirelles eu não sei se vai apoiar, não. O Léo Lins eu sei que apoia porque ele já sofreu muito na mão desse pessoal. O Victor Sarro eu nem sei quem que é. Né? Não faço nem ideia de quem seja o Victor Sarro. Agora, o Meirelles, ele é... Se eu entendo bem, o Meirelles é bem esquerda, né? Ele acha divertido essas coisas. Agora, não sei se o Maurício Meirelles
acha divertido necessariamente o que está acontecendo com o Joaquim Teixeira. Não é isso que eu estou falando, não. Tá? O que eu estou falando é o seguinte, eu não sei o que o Maurício Meirelles acha dessa perseguição aos humoristas, tá? Isso, de fato, não sei. Nunca vi ele sair na defesa de nenhum. Agora, também eu nunca vi, não é porque ele não fez. Nunca vi é porque eu não o acompanho. Não sei de fato. Agora, uma coisa é certa. Eu não estou vendo uma grande quantidade de humoristas saírem aí a favor da existência da própria comédia. Porque perseguir o pessoal que faz humor, que é da direita, como Joaquim Teixeira, o humor dele é um humor que não afeta a vida de ninguém. Quem quer vai lá ver as piadinhas dele, rir, dar like, não sei o quê. Né? Tem uma série de outros perfis que são de direita, que são maravilhosos. Você chora de rir. O World News é maravilhoso. O Falha de São Paulo é de chorar de rir. Esse pessoal é todo incrível. Agora, não pode mais rir. A direita está proibida de fazer piada. E o pessoal que diz estar defendendo alguma coisa é justamente o pessoal que gritava contra a ditadura e que falou que teve perseguição a artistas durante a ditadura. Que estava contra a censura, que isso aqui. Não tem um pingo de vergonha na cara. Não tem um pingo. Esse pessoal todo não precisa mais ser ouvido. Pode ser esquecido. Ah, mas o fulano de tal foi perseguido pela ditadura, não sei o que. É verdade, tá bom, tá chorando. Agora, quando o outro lado está sendo perseguido, ele tá batendo palma e falando que tem que perseguir mesmo. Só o que vale é o meu humor. Não tem vergonha na cara. Acabou. Não dá pra ouvir o que esse pessoal tem pra dizer. Não é o pensamento deles. Depois que eles falam, você tem que apertar o botão da descarga. Acabou. Foi pro lugar, foi pro detrito, foi pro lugar que é de direito. Tá bom? Essa é a coisa séria. Agora, você olhar esse tipo de notícia, que é um absurdo, é uma maluquice, né? Daqui a pouco eles vão fazer o quê? Vão atrás do Joselito Miller também. Né? Vão fazer o quê? Vão atrás do World News, vão atrás do Falha de São Paulo, esses perfis todos. E cabeça de comunista é assim, tá? Não pensa que eles estão achando que tudo isso daqui que está sendo feito, perseguir humorista em nome da democracia. O coitado do Rei Bianchi, um tremendo humorista brasileiro, recebeu visita da Polícia Federal na casa dele por causa de uma entrevista que ele deu pra mim. Eu nem lembro o que foi que ele falou. Eu sei que de repente tava a Polícia Federal na porta da casa dele. E lá no inquérito tava a entrevista que ele deu pra mim. Foi lá. Então quer dizer, pô, cara, chega. Que conversa fiada é essa? É nessas horas que eu falo, sabe? Muita gente condenou Roberto Jefferson. Muita gente condenou Roberto Jefferson. Agora pensa um pouco a respeito do assunto. Olha lá. Bolsonaro internado para exames e passará por 3 cirurgias. Na tarde desta quarta-feira, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, divulgou que está programado para enfrentar um conjunto de 3 cirurgias no próximo mês de setembro. Em uma conversa exclusiva com o repórter Rodrigo Veiga, da Jovem Pan News, Bolsonaro compartilhou que a decisão que impactará a sua saúde e agenda. A operação mais significativa dentre as planejadas é uma intervenção no abdômen, diretamente relacionada à facada que sofreu durante a campanha eleitoral de 2018. Embora o presidente tenha reiterado que a sua saúde se encontra no estado 100%, a complexidade dessa cirurgia sinaliza ele está disposto a lidar com questões de saúde remanescentes decorrentes do atentado. Quer dizer, ou seja, o Bolsonaro até hoje está pagando o preço, tá pagando o preço por ter se tornado o rosto da direita, né? Por ter se tornado o homem da direita, por ter se tornado o ícone maior daquilo que ressurgiu no Brasil, que se entende como um movimento político, que é a direita. Então, quer dizer, a esquerda é assim, ela não vem para brincar, eles querem tomar e manter o poder, eles acham que eles são donos de tudo e não tem ninguém disposto a botar o dedo no peito dos caras e falar, até aqui você vai, daqui para frente você não vai. Você tem limite, você vai falar e vai ser ouvido. Agora, berrar, agora, meter o dedo no... Agora, você chegar ali e tirar os outros de circulação e cometer crimes, isso daí você não pode. Você ser dono do Estado, isso você não pode. Não tem ninguém botando o dedo no peito dos caras. Eles estão fazendo... Isso é conivência das autoridades, tá? Isso é conivência das autoridades. O pessoal do jornalismo tem que começar muito a voltar o foco para as autoridades e olhar e falar o que é que delegado está fazendo, tá? O que é que delegado está fazendo, o que é que promotor está fazendo. O juiz a gente já sabe.
Agora, delegado, promotor e procurador, esse pessoal tem que começar a ter o binóculo em cima dele. Assim, o que você está fazendo aí? Você está sendo funcionário da esquerda? Você está fazendo agenda comunista ou você está sendo procurador, você está sendo promotor, você está sendo delegado? O que é que você está fazendo aí? Esse pessoal tem que começar a ser inquirido, tem que começar a ser indagado mesmo, questionado, a fundo, sem medo deles. A fundo mesmo. Eles têm que começar a dar satisfação do que eles estão fazendo, explicar tudo bonitinho. E se ameaçar, a gente pega e mostra a ameaça. Tá aqui, ó, falou, me ameaçou aqui. Tá aqui, ó. Se ameaçar é porque tá com medo. O pessoal do jornalismo tem que ir para cima desse pessoal e começar a mostrar o que é que eles estão fazendo, porque não existe outro jeito de um grupo político tomar o país sem o auxílio desses caras. Eles é que estão sendo a verdadeira milícia do pessoal da esquerda. E milícia eu falo no sentido mais antigo possível. Então, pessoal, é isso aí, tá? A gente aqui comentou tudo aquilo que a gente tinha para comentar hoje, né? Uma série de coisas acontecendo no país e essas coisas precisam ser comentadas de fato, né? Essa foi aqui, então, a edição da tarde desta quarta-feira, dia 23 de agosto. Fica aqui um beijo no seu coração. Muito obrigado por você estar junto comigo. Fica aqui, pessoal, o dia de ontem a gente soltou o programa, mas colocou o horário colocou a data e o horário de divulgação, a gente errou na hora de colocar, então o programa foi ao ar mais tarde, né? Quando eu vi já tinha passado o tempo, mas tudo bem, o programa foi ao ar um pouco mais tarde ontem, mas foi. O de hoje está aqui. E quer estar sempre junto com a gente, quer saber de tudo? Entra aqui no Telegram, @jornalbunker no Telegram, tá? E quer colaborar com o nosso trabalho? Pix 11 99218 5469. Obrigado. Essa chave vai mudar daqui a um tempo, mas eu informo para você a mudança, tá bom? Por enquanto é essa mesmo. Tá? Obrigado, pessoal. Quer ajudar? A gente precisa mesmo da sua ajuda, tá? Porque a gente está recomeçando, né? Já faz um tempo, ok? Obrigado, então, por tudo. Pega esse link, manda para alguém que nunca assistiu o programa, traz pelo menos uma pessoa, né? Para a gente... Nosso funcionamento aqui é orgânico, nós dependemos de você, tá? Exclusivamente de você. O que você puder fazer para nos ajudar vai estar ajudando muito de coração, tá bom? Pessoal, muito obrigado por isso daí, tudo. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia, obrigado pelos comentários aqui. Eu leio os comentários também. Eu leio tanto os comentários de baixo quanto os do chat, né? Então, deixa aí o seu comentário, diz de onde você está assistindo o programa. A gente vai ficando por aqui. Obrigado a Deus em primeiro lugar. Não fazemos e não queremos nada sem Deus, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês. Um beijo no seu coração. E nós voltamos amanhã, né? Na quinta-feira, dia 24 de agosto. Nós voltamos amanhã, às 16h30, aqui para mais uma edição da tarde aqui do Bunker. Beijo no seu coração. Fomos!